Bom dia e a paz do Messias chamado Cristo. Vamos ler juntos de novo o 12º livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, capítulo 6. Eliseu faz um machado boiar. Eliseu dirigia um grupo de profetas. Um dia, eles lhe pediram: o lugar onde moramos com você é muito pequeno. Dê licença para irmos até o Rio Jordão, a fim de cortar algumas árvores com elas. Construiremos uma casa para a gente morar. Podem ir, respondeu Eliseu. Um dos profetas insistiu que Eliseu fosse com eles. Eliseu aceitou. E eles saíram juntos. Quando chegaram ao Jordão, começaram a trabalhar. Um deles estava cortando uma árvore, quando de repente o ferro do seu machado escapou do cabo e caiu na água. O que vou fazer, Senhor? Gritou ele para Eliseu. O machado era emprestado e ele tinha que pagar o machado. Não tinha dinheiro para pagar o machado, porque era emprestado. Por isso que ele gritou para Eliseu, o profeta, e disse: o que eu vou fazer, meu senhor? Eu perdi o machado caiu na água. Como é que eu vou pagar? Porque não tenho dinheiro para pagar. Então o profeta Eliseu, ele perguntou: onde foi que ele caiu? Perguntou Eliseu. O homem mostrou o lugar. Então o profeta Eliseu cortou um pedaço de pau, jogou na água e fez o machado boiar. E quando o machado boiou, o homem viu e o profeta Eliseu disse: agora vai, pegue o machado. Mandou ele, o profeta Eliseu, que o homem pegasse o machado. E o homem esticou o braço e o pegou. O rei da Síria estava em guerra contra Israel. Ele pediu conselho aos seus oficiais e escolheu um lugar para armar o seu acampamento. Mas o profeta Eliseu mandou um recado ao rei de Israel, avisando-lhe que não fosse para perto daquele lugar, pois os sírios estavam ali esperando, escondidos para atacá-lo. Então o rei de Israel avisou os homens que moravam naquele lugar, e eles ficaram alerta. Isso aconteceu várias vezes. O rei da Síria ficou muito aborrecido. Então chamou os seus oficiais e lhes perguntou: qual de vocês está do lado do rei de Israel? Porém, um deles respondeu: nenhum de nós, o rei. O profeta Eliseu é quem
conta ao rei de Israel tudo o que o Senhor fala, até mesmo dentro do seu próprio quarto. Até dentro do meu próprio quarto ele me ouve? Como isso pode acontecer? Então o rei ordenou: descubram onde ele está, que eu o prenderei. Contaram-lhe que Eliseu estava em Dotã, e ele mandou para lá uma grande tropa de soldados, com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite à cidade e a cercaram. No dia seguinte, cedinho, o empregado do profeta Eliseu levantou-se e saiu de casa. Aí viu as tropas sírias com os seus cavalos e carros de guerra, cercando a cidade. Então entrou em casa e disse a Eliseu: Senhor, nós estamos perdidos. O que vamos fazer? Eliseu disse: Não tenha medo, pois aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Mas como assim só tem nós dois aqui? E eles são milhares. E o Senhor está mandando que eu não tenha medo, porque o número de exército que está conosco é muito maior do que o deles. Como assim não vejo nenhum? Porém, então orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos do meu empregado e deixa que ele veja. Deus respondeu à oração dele. Aí o empregado de Eliseu olhou para cima e viu ao redor de Eliseu. O morro estava coberto de cavalos e carros de fogo. Quando os sírios atacaram Eliseu, orou assim: Ó Senhor Deus, faze com que esses homens fiquem cegos. Deus respondeu à oração de Eliseu e fez com que os sírios ficassem cegos. Então Eliseu foi falar com eles e disse: Vocês estão no caminho errado. Esta cidade não é a que estão procurando. Venham comigo, que eu vou levar vocês até o homem que estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Logo que eles entraram na cidade, Eliseu orou assim: Ó Senhor Deus, abre os olhos deles e deixa que eles vejam. Então o Senhor Deus fez com que os sírios enxergassem de novo. E eles viram que estavam dentro da cidade de Samaria. Quando o rei de Israel viu os sírios, perguntou ao profeta Eliseu: De novo, matá-los? Devo matá-los? Senhor, devo matá-los? Porém o profeta Eliseu respondeu: Não, de jeito nenhum. Respondeu ele: Por acaso o Senhor mata os soldados que são feitos prisioneiros na guerra? Dê de comer e dê de beber a estes aqui, e deixe que voltem para o rei deles. Então o rei de Israel mandou fazer uma grande festa para aqueles sírios
E depois que comeram e beberam, eles os mandou de volta para o rei da Síria. Daí em diante os sírios pararam de atacar a terra de Israel. Não se resolve uma guerra com outra guerra, mas se resolve uma guerra com paz. Uma guerra não se ganha guerreando. Uma guerra se ganha com paz. Com paz é que se vence uma guerra. Algum tempo depois, o rei Ben-Hadad da Síria levou todo o seu exército para lutar contra Israel e cercou a cidade de Samaria. Por causa disso, a falta de alimentos naquela cidade foi tão grande que uma cabeça de jumento custava 80 barras de prata e 200 gramas de esterco de pomba custava 5 barras de prata. Certo dia o rei de Israel estava passando por cima da muralha da cidade, quando uma mulher gritou para ele: Ó rei, meu senhor, me ajude. Ele respondeu: Se o Senhor Deus não ajudar você, como é que eu posso ajudar você? Pensa que eu tenho trigo ou vinho? Mas diga qual é o seu problema. Ela respondeu: Outro dia esta mulher me disse: Vamos comer o seu filho hoje e amanhã comeremos o meu. Então nós cozinhamos o meu filho e o comemos. No dia seguinte eu disse que era a vez de comermos o filho dela, mas ela o escondeu. Ao ouvir isso, o rei rasgou as suas roupas em sinal de desgosto, e as pessoas que estavam perto da muralha viram que, por baixo das suas roupas, ele estava vestindo com roupa de pano grosseiro. E o rei gritou: Que Deus me mate se antes que o dia acabe eu não mandar cortar a cabeça de Eliseu, filho da Safate. E mandou que um mensageiro fosse buscá-lo. Enquanto isso, Eliseu estava em casa com alguns líderes do povo que haviam ido visitá-lo. Antes que o mensageiro do rei chegasse, o profeta Eliseu disse aos líderes: Aquele assassino está mandando alguém para me matar. Por isso, quando ele chegar, fechem a porta. Quando ele chegar, fechem a porta e não deixem que entre. O próprio rei virá logo depois dele. O profeta Eliseu ainda estava falando com eles, quando o rei chegou e disse: Foi o Senhor Deus quem fez cair toda esta desgraça sobre nós. Porque iria eu ficar mais tempo esperando
que ele fizesse alguma coisa. Então, o profeta Eliseu pediu que o povo fechasse as portas e não deixasse eles entrarem para procurá-lo e o matá-lo. Porque se achasse Eliseu, prenderiam e o matariam. Então, preciso me proteger. Então agora todos vocês agora saibam que o capítulo 6 do 12º livro da Bíblia Sagrada, ele só tem somente 33 versículos. E agora todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo. Amém.